Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes e estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos mais uma vez. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio, Tu és a nossa força. Nós, Senhor, estamos carentes e necessitados do Senhor. Venha, ó Deus, com a Tua ação sobrenatural sobre nós e nos ajude, renovando as nossas forças física, espiritual e emocional. Intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, espirituais, emocionais e na área da saúde. Que o Senhor, ó Deus, venha com as Tuas mãos de misericórdia ajudá-los e sustentá-los. Neste momento, Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Nossa leitura devocional desta noite está no Salmo de número 12. Um salmo curto que tem apenas 8 versos, mas 8 versos maravilhosos para as nossas vidas. Diz o texto sagrado: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos homens ou dos filhos dos homens são exaltados. Este é um salmo de Davi, que expressa acerca da falsidade do homem e fala também sobre a veracidade de Deus. É um salmo que mostra o comportamento humano que é maldoso, que é perverso por natureza. Um dos instrumentos que o homem utiliza e sempre vai utilizar para tirar vantagem são justamente as palavras, a língua, a boca. E este salmo, ele evidencia isto, mostrando que é com a boca, com a língua, com as palavras, que o homem se torna maldoso e perverso e age então de forma a trazer prejuízo para o próximo, sem pensar, sem imaginar o sofrimento do outro. É com este pensamento que Davi escreve acerca daqueles que falam de forma soberba. O pensamento que ele fala é este, de pessoas que fazem esta atrocidade de falar mal sobre a vida daqueles que já estão
em um estado de carência e de dependência, que é o verso de número 5, que diz que os pobres são oprimidos e os gemidos deles são altos, e eles fazem atrocidades contra os necessitados. Então o homem ele é perverso, por quê? Porque mesmo o outro, o próximo, estando em um estado de necessidade, estando em um estado de pobreza, estando em um estado de gemido, eles ainda assim utilizam a boca, as palavras, os lábios, a língua, para trazer ainda mais prejuízo. Por isso, Davi ele está falando sobre o resultado que estas palavras trazem. O homem fala, o homem falso fala. O que ele promove? Pobreza, dor, sofrimento, angústia. São as palavras dos ímpios. O que elas produzem se não é dor e sofrimento? Por quê? Porque tudo que se fala em falsidade, se fala de forma a prejudicar o próximo. Diz o verso 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado, ou seja, um coração que tem dois sentimentos. E o sentimento que mantém o norte da conversa e da fala é justamente o sentimento da soberba, o sentimento daquele que se quer ser engrandecido. Ele fala soberbamente ao verso 3. Então Davi, ele coloca isso, o resultado das palavras dos ímpios é destruição, é maldade atrás de maldade. Neste cenário construído, Davi então fala acerca daquilo que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? Sai a palavra do Senhor, fazendo menção do que nós entendemos das Escrituras, que o homem vive não de pão, mas daquilo que sai da boca de Deus. Então, se os lábios dos ímpios matam, os lábios de Deus produzem vida. Se uma conversa com o ímpio destrói, uma conversa com Deus produz alegria, avivamento, fortalecimento, traz nova visão, nova perspectiva, traz esperança. Enquanto as palavras dos ímpios destroem, as palavras de Deus trazem edificação. Ele diz nos versos 6, as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. O que é isto? A palavra de Deus é pura. Ele diz isto para mostrar o quanto a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura. Veja que ele usa esta expressão de refinamento de prata, que era uma ação de purificação. Também entendemos que ele fala acerca da palavra como aquilo que modifica. As palavras do Senhor são puras como prata refinada em um forno de barro e purificada 7 vezes. No Salmo 119, no verso 140, o salmista diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Em Provérbios 30 e versículo 5, é dito que
Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que neles confiam, ou para os que nele confiam. Portanto, a palavra de Deus, ela é pura e sem mistura, e ela produz vida, ela produz efeito modificador, purificador. Em Salmo 119, verso 9, o salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus traz pureza para aqueles que necessitam de uma lavagem, de uma transformação. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Também no mesmo Evangelho 17:17, o Senhor Jesus Cristo ainda revela o poder santificador da palavra. Em Efésios 26 e 27, o apóstolo Paulo afirma que a igreja foi santificada e purificada pela palavra. E o salmista aqui, ele expressa essa purificação 7 vezes para mostrar a perfeição da palavra. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Nós, então, podemos entender e ver que aquilo que sai de Deus é bom, mas aquilo que sai do ímpio produz destruição. O Salmo 12 é uma referência clara para nós prestarmos atenção no que ouvimos e no que atentamos. O que atentamos? Nós devemos atentar para a voz de Deus, escutar a voz de Deus. Por quê? Porque a cada vez que você escuta a voz de Deus, mais santo, mais perfeito, mais íntegro, mais crente, mais cheio de fé, você vai ficando. Diante deste salmo, nós conseguimos tirar 3 lições práticas. A primeira lição: a palavra, ela produz resultado. Esta é a primeira lição que nós encontramos. Por quê? Porque tanto a palavra do ímpio, tanto a palavra de Deus, elas produzem alguma coisa. Elas produzem algo, seja bom, seja ruim. E aqui nós devemos entender que tudo aquilo que sai dos nossos lábios vai produzir alguma coisa. Vai produzir algo na vida do próximo e na nossa mesma. Então, é necessário termos o controle desta situação e saber como falar. Já diz alguns sábios que a palavra que sai, ela nos faz servos dela. Enquanto somos dono da palavra, quer dizer que nós ainda não a falamos, porque a partir do momento em que falarmos a palavra, somos escravos e dependentes do que falamos. E aí sim, ela vai produzir alguma coisa. Então, a nossa atenção deve estar voltada para aquilo que falamos, para aquilo que expressamos. A segunda lição que nós entendemos nesse Salmo 12 é a expressão que Davi coloca de que Deus traz uma palavra de transformação, uma palavra santa, pura, refinada e purificada. O salmista Davi expressa isso, mostrando para nós que nós devemos atentar não para as vozes dos homens, mas atentar para a voz de Deus. E então você me pergunta:
Aonde eu ouço a voz de Deus? A Bíblia Sagrada, na oração e também na exposição da palavra. Enquanto eu estou falando aqui com você, Deus está usando a minha boca para falar com você acerca deste assunto. Mas se eu não estivesse falando e você abrisse o seu salmo em Salmo 12 ou em qualquer outro, Deus também iria falar com você. E se você não abrisse a Bíblia, mas você orasse e você aplicasse o seu coração para ouvir o conselho divino, Ele também iria falar. Estas são as formas como Deus fala. Umas delas, então, devemos atentar e colocar e prestar atenção nisso, que a palavra de Deus, ela deve ser glorificada, prestada atenção, ela deve ser amada, ela deve ser aplaudida, ela deve ser enaltecida, ela deve ter prioridade, a palavra de Deus. A terceira lição que nós encontramos aqui é que o Senhor Deus, Ele vai abençoar aqueles que andam de forma sábia, falando sabiamente. Embora o texto não esteja explícito aqui, claramente, mas entendemos que há uma ação de Deus contra os homens que falam falsamente. Então entendemos na simplicidade do texto que existe então uma bênção para aqueles que falam de forma verdadeira, de forma consciente, de forma sábia. Diante desse texto, então, devemos tomar cuidado com aquilo que ouvimos e também com aquilo ou da forma que nós falamos. O Salmo 12 é uma advertência para nós entendermos como vamos nos comportar, mais sábios, mais inteligentes, mais conscientes e mais de forma a agradar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta meditação da Tua Palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a controlar as nossas palavras, que possamos produzir, Senhor, vida diante das pessoas que estão a nosso redor, que as nossas palavras possam trazer refrigério, conforto, alegria, restauração e paz. E toda palavra contrária, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, e que possamos nos tornar mais sábios e mais fiéis ao Senhor. Abençoe a nossa noite, renove as nossas forças, amplia os nossos horizontes e seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, que você tenha uma noite abençoada e até amanhã, querendo Deus.